Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Ótimo, ótimo. Com 14 vereadores presentes e 2 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta esta presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei e apenas uma moção. O primeiro deles, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que denomina Alameda dos Guatambus, a Rua 12 do loteamento Bosque dos Jatobás, no Engordadouro, da mesma vereadora, e no mesmo loteamento, denominando Alameda dos Hibiscos, outro deles, Alameda dos Genipapos. Projeto de lei de autoria do prefeito Ari Fossey, que altera a lei que reclassifica e autoriza a doação ao Serviço Social da Indústria SESI, área pública situada no Jardim São Camilo, para a construção de centro educacional, para indicar nova área objeto da doação. De autoria do prefeito Ari Fossey, que autoriza convênio com o Centro Especializado no Tratamento de Dependências de Álcool e Drogas, SEAD, para atendimento ambulatorial a pacientes e dependentes de álcool e drogas. De autoria do prefeito Ari Fossey, que autoriza convênio com a Casa de Saúde de Campinas para a prestação de serviços médicos na área de radioterapia. De autoria do vereador e presidente da Casa, Luiz Fernando Machado, que prevê, nas áreas de estacionamento de veículos, reserva de vagas para idosos. De autoria do vereador Marcelo Gastaldo, que denomina professor Valdemir Savoy a Escola Municipal de Educação Básica, a creche do Jardim das Tulipas. De autoria do mesmo vereador Marcelo Gastaldo, que denomina Benedita Alzira de Moraes Camunhas a Escola Municipal de Educação Básica do Parque Antonieta Chaves Sintra Gordinho. Finalizando, senhor presidente, uma moção de sua autoria que apela ao governo do Estado por ampliação do número de vagas em implantação de novos cursos técnicos profissionalizantes no município de Jundiaí. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos iniciando a sessão de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor registrasse, eu estava atendendo aí no meu gabinete um pessoal do bairro e não deu para mim acertar a minha... eu gostaria de justificar aqui que eu estava nesse momento na Câmara, mas não registrei a minha chegada aqui e também no painel. Vereador José Dias, logo no momento que iniciarmos a ordem do dia, nós registraremos a presença novamente, aí sim, o senhor que já está consignado presente no plenário poderá fazer do próprio terminal de sua mesa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Presidente, eu gostaria de dar o informe da comissão de investigação que este vereador recebeu na sexta-feira, enviado na minha residência, os documentos solicitados a FUMAS, referente ao Serviço Funerário Municipal. Portanto, deixar aqui de público o agradecimento ao secretário de Assuntos Parlamentares, o senhor Ari Castro, que intermediou a entrega, e a entrega foi feita antes do prazo estipulado, e a Fundação pelo envio da documentação. Então, são muitos documentos, mais de 6.000 folhas, e nós estaremos agora, nesse restante do prazo da comissão, fazendo a análise desses documentos. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência
e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo as atas da 112ª sessão ordinária e da 5ª sessão especial, realizadas em 4 e 5 de setembro de 2007, permanecido à disposição dos senhores vereadores interessados pelo período regimental, não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Bom dia, doutor Gerson. Fala, senhor vereador. Essa presidência informa que recebe o comunicado de solicitação de divulgação no próximo dia 14 de setembro, às 20h30, no Teatro Politeama, o grupo musical Popoeira, em parceria com o Comitê contra a Fome e pela Cidadania do Banco do Brasil, estará apresentando o show Viola Brasil, com toda a renda de bilheteria revertida em prol da Amarati. O grupo Popoeira, na mesma oportunidade, estará lançando o DVD Popoeira ao Vivo, Raízes Brasileiras. Primeiro item da ordem do dia, substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar de número 801 de 2006, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que revisa a lei complementar 416 de 2004, que estabelece diretrizes para a ocupação do solo e da outras providências correlatas. O item primeiro da ordem do dia está em discussão. Em votação. Ô, senhor presidente, chegou a emenda aí? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsch. Nós estamos discutindo a questão da emenda. Nós estamos em votação, vereador texto. Carlão. Nós estamos em votação. Não é possível questão de ordem. Chegou a emenda? Essa emenda. Com 15 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, o item primeiro da ordem do dia está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsch. Gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário a suspensão do trabalho por até uns 10 minutos para ver a questão das emendas, A emenda já está na mão deste presidente. para esclarecimento dessa emenda. O senhor, A justificativa, a desvinculação da justificativa do texto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Para Rosa. mim tentar entender. Senhor presidente, essa emenda foi feita pela Comissão O de vereador Justiça e Adilson Redação. Rosa, eu já proclamei o resultado, nós aprovamos o primeiro item da ordem do dia, agora sim passamos à apreciação da emenda de número 1. Questão de ordem, A senhor votação da emenda de número 1. Antes de passarmos à votação da emenda de número 1, questão de ordem, vereador Adilson Rosa. presidente. Só para esclarecimento do vereador Carlão. Vereador senhor Adilson presidente. Rosa, me informa a diretoria legislativa que não se pode fazer questão de ordem, mesmo que após a Obrigado, votação senhor proclamado o resultado. Vamos então apreciar a emenda de número 1 ao substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 diz o seguinte: desvincule-se o texto à justificativa. Desvincule-se do texto à justificativa. Isso diz a emenda de número 1, que nós iremos votar agora. Em votação, a emenda que diz, da Comissão de Justiça e Redação, desvincule-se do texto à justificativa. É uma correção somente do projeto, vereador Carlão Kubitsch.
16 votos pela aprovação da emenda da Comissão de Justiça e Redação, que diz: desvincule-se do texto a justificativa. A emenda de número 2 está prejudicada. Segundo item. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rodrigues, vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, só para falar da emenda 2, que depois a gente vai tentar transformar num projeto de resolução, é que nós estamos pedindo ao Executivo para realizar audiências públicas todas as vezes em que propuser alterações ou modificações envolvendo a região nos termos previstos do artigo 12 da Lei Complementar. Então, é para a gente estar ampliando o debate posteriormente. Então, esperamos depois contar com o apoio dos vereadores, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Essa iniciativa, embora não tenha se discutido, senhor presidente, com o conjunto dos vereadores, para quem veio à audiência pública, quem participou da audiência pública do PLC 801, percebeu que as demandas existem além do que chega aos gabinetes da Prefeitura. Ela chega também nos bastidores da Câmara, por que não tornar isso público? Então, a nossa intenção era colocar hoje como emenda esse projeto de lei, permitindo, nos termos da Lei 415, que instituiu o plano diretor, que desse visibilidade, através de audiências públicas, pelo Executivo. Então, foi nesse sentido, não foi nenhuma emenda surpresa em relação aos vereadores, mas foi com essa intenção. Questão de ordem, a presidência compreendeu, vereadora Marilena Negro, a emenda, e inclusive gostaria que a senhora pudesse trazê-la, ou a Sueli mesmo traz, para que eu possa fazer a leitura, para que não se paire dúvidas da emenda de número 2, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores. A emenda de número 2 dizia: o Executivo, acrescente-se onde couber, o Executivo Municipal realizará audiências públicas todas as vezes em que se propuser alterações ou modificações envolvendo a região, nos termos previsto no artigo 12 da Lei Complementar 415, de 29 de dezembro de 2004. Era essa a emenda de número 2, que foi prejudicada em razão de não conter as 11 assinaturas necessárias, as assinaturas regimentais necessárias. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo, logo após o vereador Zé Antônio Caixão. Só um esclarecimento, senhor presidente, que na audiência teve algumas áreas que foi solicitado algumas alterações, e até em comum acordo, e até parabenizar os membros da Comissão do Meio Ambiente, que não se apresentassem emendas no sentido de mudança de setor, para que a gente apresentasse um projeto pontual, do qual eu tenho um compromisso aqui, que é lá da Vila Rui Barbosa, né, que é do Claudemir, que esteve aqui, que é em mudança para uma zona de interesse social, e também do loteamento Santo Antônio 1 e 2. E sei também, senhor presidente, que o senhor também tem um projeto nesse sentido. Então, só para esclarecimento, nesse momento não foi apresentada emenda, justamente pelo parecer jurídico e pelo entendimento que nós tivemos na comissão. Havia a compreensão de que, se nós fizéssemos emenda, necessitaria o projeto retornar a algumas comissões. Então, houve por consenso, já que a audiência pública restou produtiva em alguns aspectos, não se fazer emenda supressiva nem emendas aditivas ao projeto, que não a emenda da Comissão de Justiça e Redação, que corrigia o texto da lei. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Caixão, logo após o vereador Julião. A minha questão de ordem, senhor presidente, é inclusive sobre essa emenda que não teve as assinaturas necessárias do Partido do Trabalhador, é de suma importância, porque em audiência pública, como foi tão sadia essa última audiência que nós tivemos aqui, que nós falamos de plano diretor, e essa casa, com essa votação de hoje, dando sim, todos os vereadores, deu uma demonstração que Jundiaí tende a crescer cada dia mais mediante essas novas diretrizes do nosso plano diretor. Parabéns a toda a nossa casa aqui, porque foram 16 vereadores votando favorável a esse novo plano diretor.
Julião. Não, apenas para acrescentar, senhor presidente, nas palavras do Marcelo Gastaldo, nós tivemos outras solicitações aqui, eu me lembro do Coronel Cáspio e do Grapeia, né? Que se apresentássemos alguma coisa no sentido que foi solicitado, aconteceria o que já foi dito aqui. Então, para que eles não achem que a gente esqueceu, não, essa é uma discussão a ser feita a partir de agora, como bem disse aqui o vereador e engenheiro Marcelo Gastaldo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa, logo após o vereador Gerson Henrique Sartori. Também para dizer, senhor presidente, que nós trabalhamos muito na questão da mudança de setor lá do Recreio Lagoa dos Patos, né, a área compreendida entre a Via Ianguera e o Jardim Santa Gertrudes, portanto, com a impossibilidade da inclusão via emenda, nós estaremos trabalhando para que se torne um projeto de lei, né, a reivindicação daquela população para que venha a se tornar realidade. Então, nós também não esquecemos, não foi possível, fiquei até ontem trabalhando em cima disso, mas pelo parecer da consultoria jurídica, não permitia a adição das emendas. Vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, só para comunicar que estão presentes aqui funcionários do Banco Real, uma vez que nós temos uma moção aí hoje, buscando principalmente a preservação do emprego, e também anunciar a presença aqui do seu Ciro, que é um dos representantes lá do pessoal do Hospital Psiquiátrico do Tamoio, o Balsan, que está na luta aí há muito tempo para que possa um dia melhorar aquela situação, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson Sartori. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, antes do senhor passar para o próximo item, eu gostaria de comunicá-lo que existem algumas emendas que estão sendo propostas, emendas supressivas ao plano, né, ao próximo projeto, e eu estou vendo aqui que tem algumas moções. Então, eu gostaria de saber se o autor, no caso Gerson Sartori, o Dr. Cláudio Miranda, poderiam pedir a precedência para a análise desses itens, para apresentação, enquanto, para não ganharmos tempo, senão nós teremos que pedir a suspensão do trabalho por alguns minutos. Vereadora Marilena, aqui no segundo item da ordem do dia, nós não trataremos imediatamente do PCCS, do PCCR. Nós trataremos da reclassificação e autorização para concessão administrativa de uso à área ao sindicato. Não havendo emendas nesse segundo item da ordem do dia, nós poderíamos prosperar na pauta e, se caso tenhamos dúvidas com relação ao terceiro item ou falta de tempo hábil para a coleta de assinaturas, nós aí sim suspenderemos ou inverteremos a pauta. Perfeito? Segundo item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.824, de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso aos sindicatos dos servidores públicos do município de Jundiaí, de área pública situada em Vila Argos Velha, centro, para a construção da sede. O segundo item da ordem do dia está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o segundo item da ordem do dia está em votação. A 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e esta presidência que regimentalmente não vota. Questão de ordem, senhor presidente. O projeto está aprovado. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, em função da próxima discussão, tem emendas, está fazendo, queria pedir verbalmente a alteração da ordem da pauta para votar a moção em função dos funcionários do Banco Real que está aí, até para que a gente possa liberar, é coisa rápida, se houver essa compreensão. A presidência recebe o requerimento de número 1126 de preferência à apreciação da moção de número 174 de 2007, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori. O requerimento está em discussão, em votação. Somente aguardaremos um instante para que o painel seja liberado para a votação.
Está então em votação. (14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente. Esta presidência aqui regimentalmente não vota. Passaremos então em preferência à apreciação da moção de número 174 de 2007, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori, que de apelo aos bancos Real, ABN, Amrobank, Santander e Barclays pela garantia dos empregos dos funcionários das respectivas instituições. A moção está em discussão. Com a palavra, o senhor autor, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, pessoal da diretoria dos sindicatos bancários, aqui na presença do Paulão, Paulo Mendonça, presidente, Natal, toda a diretoria, os funcionários do Banco Real, do Banco ABN, Santander, e acredito que seja Barclays, coisa desse. Barclays, segundo o Paulão, é Barclays. E aí o Paulão conversou com esse vereador no sentido de nós estarmos ajudando, uma vez que esse é um movimento que está acontecendo em todo o território nacional, as câmaras estão apresentando moção. Então, para fazer um rápido conhecimento, vou estar fazendo a leitura do que diz respeito a essa moção. Considerando que a instituição financeira Banco Real, ABN, está em fase de fusão com o Grupo Santander e com o Banco Barclays, considerando que o Banco Real possui mais de 31 mil funcionários, o Santander mais de 23 mil e o Barclays cerca de 100 trabalhadores bancários, considerando que nenhum dos bancos assumiu compromisso no que diz respeito à negociação e à manutenção desses milhares de empregos em nosso país, considerando que nas diretrizes sobre emprego, capítulo 4, afirma que empresas multinacionais, como o Banco Santander, devem se empenhar em negociações construtivas, quer individualmente, quer através de associações de empregos com representantes objetivando alcançar acordos quanto a condições de emprego. Considerando que, diante deste cenário de fusões de empresas multinacionais em nosso território e a ameaça de perda de milhares de empregos, se faz necessário ressalvar que o governo federal, através do Ministério da Fazenda, acompanhe e monitore o cumprimento destas diretrizes. Considerando que a CONTRAF, CUT e os sindicatos dos bancários têm posição contrária a todo e qualquer encaminhamento que seja capaz de implicar em reduções de postos de trabalho, considerando que o processo de fusão, ora em andamento, amplia ainda mais a concentração de renda no sistema financeiro nacional, considerando o manifesto em defesa do emprego dos trabalhadores bancários no Brasil, que está sendo realizada bem com órgãos públicos, como a Assembleia Legislativa e câmaras de outros municípios, em apoio ao despacho satisfatório dessas referidas negociações, considerando que a presente propositura tem o intuito de ajudar e garantir negociações sérias que visem um acordo efetivo da proteção ao emprego dos trabalhadores brasileiros, apresentamos à mesa na forma regimental, sob a apreciação do soberano plenário, esta moção de apelo ao Banco Real, ABN, Santander, Barclays, pela garantia dos empregos dos funcionários das respectivas instituições, dando-se ciência desta deliberação aos sindicatos bancários do Jundiaí região, na pessoa do seu presidente, aos diretores do Banco Santander, Banco Real ABN, Banco Barclays e ao presidente do Banco Central. Senhor presidente, fazendo essas colocações, peço ao apoio do plenário, o senhor me permite uma parte, vereador? Dos vereadores para essa aprovação. Tem o apoio ao vereador Val. Tenho a parte do vereador Val e quero o apoio também. Obrigado, nobre vereador. Quero parabenizá-lo pela brilhante iniciativa. Me recordo do transtorno que passou o povo banespiano quando o Banco do Estado passou por aquela transformação. E vemos iminente situação prestes a acontecer se não houver políticos com essa iniciativa que saem em defesa, mais uma vez, de nossos trabalhadores bancários. Parabéns, nobre vereador, pode contar com o apoio desse vereador. Obrigado, vereador Val, pelo aparte, e peço aos demais vereadores o apoio.
Senhor presidente, eram essas minhas palavras e conto com o apoio desta casa. Continua em discussão a moção. Não havendo mais quem queira discuti-la, a moção está em votação. A moção continua em votação. Solicito aos senhores vereadores que não votaram que procedam à votação. Votos pela aprovação. Um senhor vereador ausente. Esta presidência que regimentalmente não vota. A moção está aprovada. Parabéns, vereador Gerson Henrique Sartori, pela aprovação da moção. Mas a gente está negociando lá. Ela pediu suspensão. Pede você. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubica. Eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário suspensão do trabalho por até meia hora, se necessário, para que nós pudéssemos, junto à diretoria administrativa, os funcionários da casa, concluir a elaboração das emendas no projeto do PCCS. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Só queria o jurídico que está presente, só para confirmar para o colegiado da casa, os vereadores que têm direito de voto ou que não têm, né? Porque são funcionários públicos. A questão da doutora Silvana, a Maria Helena Negro, o Carlão, né? E talvez o Cláudio Miranda também, eu não sei a situação, né, doutor? Se tem direito a voto ou não tem direito a voto. Nós iremos apreciar a questão. Essa questão já havia sido levantada, está sendo discutida internamente com o setor jurídico da casa. Esta presidência coloca em apreciação ao plenário o pedido verbal do vereador Carlos Alberto Kubica, o vereador Carlão Kubica, para suspensão dos trabalhos por até meia hora, se necessário for, para que se possa fazer a redação de emendas supressivas ao projeto terceiro item da ordem do dia, que é o PCCS. Esse plenário... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem antes de colocarmos em votação. Uma questão de ordem simples, e desde que o nobre vereador Carlos Kubica não tem direito a voto, ele pode pedir a suspensão, só para não deixar o negócio no ar. A suspensão, sim. Pode. Prerrogativa do seu trabalho legislativo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, eu particularmente consultei a consultoria jurídica a respeito disso, já estamos orientados, faremos o que orientou, embora nada impeça a votação. Faremos se acharmos importante fazê-lo, de não votar ou não estar presente no plenário. Então, agora, no processo de discussão, estaremos atuando, temos emendas a propor para o conjunto dos vereadores, então eu espero que isso não se torne uma celeuma, porque nós sabemos o que estamos fazendo aqui, senhor presidente. Não se tornará, questão de ordem, senhor presidente. Não se tornará uma celeuma, vereadora Marilena Negro, em razão dos senhores vereadores que exercem a função pública, como enquanto servidores públicos, terem a consciência de até o momento que podem permanecer ou não no plenário para apreciação de votação. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli, logo após, vereador Zé Antônio Caixão. Senhor presidente, conforme conversamos já durante toda a semana, o senhor foi claro, se o voto do servidor fosse decisivo, ficaria ele impedido de votar. Porém, para que não corramos o risco de tornarmos sem efeito a votação
em os servidores votando, o senhor discutiu isso largamente com a nossa assessoria jurídica e assim como a vereadora Marilena Negro também. Nada impede que eles façam a discussão. Se abstém de votar e depois revela, é óbvio, o seu voto se seria favorável ou não. Não é apenas para que se evite, mas Vossa Excelência, conforme já conversado anteriormente com a assessoria jurídica, já tinha verificado tudo isso. Vereadora Ana Antonelli, muito obrigado. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Caixão, logo após, vereador Julião. Não, a minha questão de ordem, senhor presidente, apenas para explicar, eu só solicitei, perguntei se o novo vereador Carlão poderia pedir a suspensão do trabalho, mas para efeito legal. Eu concordo plenamente, eu acho que ninguém está aqui para impedir que ele peça de jeito nenhum, apenas legalmente, se não pudesse, como a vereadora Antonelli explicou, houvesse alguma complicação futura. Então, nada mais do que isso, e respeitando, inclusive, o nosso companheiro Carlão Kubitz. Muito obrigado, vereador Zé Antônio Caixão. Vereador Julião. Minha questão de ordem se divide em duas partes, senhor presidente. Senhor presidente, a primeira parte é que antes do senhor submeter a suspensão dos trabalhos, que o senhor submeta ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas. E Somente uma observação para que se faça a justiça na colocação feita. Às 11 horas da manhã, a sessão automaticamente cairá. O que o vereador Julião está solicitando é que, se caso às 11 horas não se tenha apreciado os itens da ordem do dia, a sessão não caia e aí sim dê-se por encerrado a apreciação dos itens da ordem do dia. O vereador solicita é que às 11 horas nós tenhamos a oportunidade de prorrogar por mais 2 horas para até às 13 horas nós temos a oportunidade sim de apreciarmos todos os itens da ordem do dia. Colocação do vereador Júlio causou uma estranheza ao plenário, mas já foi previamente dirimida por essa presidência. Pois não, vereador Julião, continue com a sua questão de ordem. Senhor presidente, muito obrigado pela sua explanação. E eu acho que as pessoas precisam entender como funciona o Legislativo. Porque às 11 horas, se a sessão se encerra, aí nós não votaríamos. E a turma do A faria um U para nós, né? Certo? Então eu simplesmente tentei preservar para que a gente tenha até a 1h da tarde a sessão na sua sequência. Então, vamos baixar os ânimos, né, senhor presidente? Vamos discutir com muita clareza tudo que se passa. E o segundo ponto, senhor presidente, eu acho que antes até da suspensão, e para que a gente possa também ter conhecimento do teor dessas emendas, que seja feita uma leitura das emendas, esclarecendo as pessoas que aqui se encontram, que nós, vereadores, eu acho que é a 10ª ou, sei lá, o número de vezes que eu já vou dizer essa mesma frase, que a nós, vereadores, no plano de cargos e salários e carreiras, só nos cabe emendas supressivas. Então, que para que a gente possa ter conhecimento, seja feita a leitura em plenário antes da suspensão dos trabalhos, para que se a gente vai fazer uma discussão mais a miúde, para que a gente já tome conhecimento e para que o plenário também tome conhecimento do teor das emendas supressivas que poderão entrar em discussão nesta casa, senhor presidente. A minha questão de ordem se divide nesses 2 pontos: a prorrogação dos trabalhos e a leitura das emendas. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu acato parcialmente a sugestão, a ideia do vereador Julião, no sentido da leitura das emendas, mas acho que isso pode ser feito no plenário com os trabalhos suspensos, para que a gente possa ganhar tempo e não vire um debate dentro de uma questão de ordem. Então, eu sugiro que o senhor submeta ao plenário a suspensão dos trabalhos e façamos, da forma como o vereador Júlio colocou, a discussão das emendas. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Concordo. Acho que a minha sugestão com o agregado da vereadora
se completam. Então, sem me opor absolutamente às sugestões dadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubica. É só para esclarecer, o vereador Tico pediu na sua questão de ordem, o problema é que eu, a Silvana, a Marilena e Cláudio Miranda, por ser servidores públicos, nós estaríamos... Pela ordem, senhor presidente. Fora da questão da votação. Eu queria só esclarecer que no artigo 46 do referido projeto, diz o seguinte, e eu pertenço ao quadro especial da DASA. O quadro especial, instituído pelo artigo 3º da Lei 5.308, que transformou o DAE autarquia em DAE-SA, de 5 de outubro de 99, fica mantido, não se lhe aplicando as normas dessa lei. Portanto, eu não vou ser contemplado. Isso, então, portanto, eu quero votar o projeto de lei. No caso específico de Vossa Excelência, a questão já está praticamente superada. okay. Tendo Vossa Excelência toda a capacidade e direito de fazer apreciação e votação do projeto de lei em questão, devido à sua manifestação regimental e legal da questão. Vereadora Silvana e a Cássia Ribeiro Batista. Eu ia exatamente fazer essa colocação em relação ao vereador Kubica e dizer que o vereador Cláudio Miranda não é funcionário público, né? Ele fazia parte dos funcionários do Hospital São Vicente, mas ele não é funcionário público. Os únicos funcionários públicos aqui sou eu, que continuo exercendo a profissão de médica, a Marilena, que deve estar afastada, né, Marilena, e o Kubica. Então, eu acho que dos três, o único que poderá realmente fazer a votação é o Kubica. Mas, de antemão, eu acho que é importante, eu e a Marilena, depois, esclarecermos qual será a nossa votação, qual seria a nossa posição de voto. Apesar que, em outros momentos, em relação à incorporação, em relação a cargos, em relação a tudo isso, nós tenhamos votado. Então, eu acho que, nesse momento, talvez, em relação ao plano, como é um plano que também beneficiará a nós duas, talvez não seja coerente que votemos. Mas é importante que a gente possa fazer uma explanação do qual seria a nossa posição em relação ao plano de cargos. Perfeito, vereadora doutora Silvana. Em razão disso, terá a senhora e os senhores servidores públicos que são vereadores a oportunidade de proceder à discussão do projeto no momento oportuno. Vamos passar, então, à apreciação do primeiro pedido verbal do vereador Carlão Kubica de suspensão dos trabalhos por até 30 minutos, se necessário for, para a apreciação das emendas. Questão de ordem. Eu tenho mais me passou mais uma sugestão na cabeça. Tá perfeito. Em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Com 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota, os trabalhos, a partir do momento em que essa presidência fizer o deferimento, nós suspenderemos. Mas agora passaremos ao segundo item solicitado pelo vereador Júlio, que é a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário for. Com 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, os trabalhos estão prorrogados por até 2 horas, se necessário for.
Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Questão, vou fazer aqui publicamente, com a sessão ainda em andamento, lamentar o pedido que foi feito por esta casa para que o secretário de Recursos Humanos, o Vicente, tivesse vindo aqui na última segunda-feira e, infelizmente, ele não aceitou o convite. Parece que, com toda a força, pedido, inclusive, o ex-líder do PSDB, o Julião, queria saber se fosse o líder Tico, se o secretário viria ou não viria. Sim, como vocês brincam bastante com a liderança do PT, então, mas eu lamento profundamente, agora falando muito sério, senhor presidente, lamento muito a ausência do secretário Vicente e o descaso com um pedido que foi, acredito que foi pela totalidade dos vereadores dessa casa, e até em respeito à instituição, se não é a esse ou aquele vereador, a essa ou aquela bancada, mas à instituição Câmara Municipal de Jundiaí, senhor presidente. O pedido foi feito, o vereador Gerson Henrique Sartori, pelo vereador Júlio, pela vereadora Marilena, pela vereadora doutora Silvana e subscrito por o vereador Carlão Kubitsa e subscrito por todos os vereadores. Essa presidência imediatamente deferiu o envio do convite ao secretário de Recursos Humanos e logo na quinta-feira veio a negativa para a presença em uma reunião pública que deveria ter ocorrido ontem às 18h30, de forma que essa presidência também lamenta a ausência do secretário de Recursos Humanos nessa casa no dia de ontem. Questão de ordem, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Só para responder ao vereador Gerson, eu também assinei, eu também fiz o pedido. Então, que esclareça isso, viu, Gerson? Então não foi só o vereador Julião, fomos todos nós que fizemos o pedido. Subscrito por toda a casa. Foi questão o que eu de disse. ordem, senhor presidente. Vereador Julião, questão de ordem. Acho que nem precisaria. Acho que o esclarecimento já feito por Vossa Senhoria foi bastante claro, ao dizer que houve por parte de alguns vereadores, não vamos aqui necessariamente nominar, não tem esse interesse, não era esse o intuito, não era aparecer, e sim era esclarecer, e prontamente aceito por Vossa Senhoria e por todos os vereadores. Todos foram signatários do pedido. Então, acho que não dá para a gente voltar no tempo. Segunda-feira já foi, nós estamos na terça-feira, quase 10 horas da manhã. Então, vamos em frente. Os trabalhos estão suspensos por até 30 minutos, se necessário for, para a elaboração das emendas supressivas de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores. Os trabalhos estão suspensos.